Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre motivo de muita alegria, é uma honra mesmo a gente voltar às casas espíritas, rever amigos, fazer novos, aumentar a família espírita. E nós pretendemos na noite de hoje conversarmos justamente sobre família. Vamos discutir um pouquinho a respeito de família. Todos nós temos uma, mais perfeita só a dos outros. Não é verdade? Sempre a família dos outros tem menos problema que a nossa. E a gente precisa entender que não é bem assim. Todos nós que estamos aqui vivendo nesse planeta temos ainda muitas situações para vivenciarmos e somos absolutamente homogêneos enquanto famílias aqui na Terra. Vamos discutir um pouquinho isso. A primeira noção que nós temos, a primeira orientação que nós temos, a primeira indicação de que somos uma família e deveríamos viver em família, vem justamente lá do Velho Testamento, quando a gente vê a descrição no Gênesis da formação da primeira família. Então, para nós cristãos, ao iniciar o processo humano na Terra a partir de Adão e Eva, mostra-nos tão somente que tudo começa na família. Vamos analisar um pouquinho essa questão da formação segundo o Gênesis. No sexto dia da criação, Deus criou Adão. Depois que todas as coisas estavam criadas, inclusive os animais, Deus achou por bem criar o homem. Fez um homem de barro, soprou nesse barro, e esse barro se transformou em carne, em gente, num homem. Diz o texto do Velho Testamento. Mas ao observar que os animais viviam aos pares, em casais, continua narrando o texto, achou Deus por bem criar uma companheira para Adão. E aí então, ao invés de fazer mais um indivíduo de barro e soprar nele a vida e assim formar a mulher, ele resolveu adormecer Adão, retirou a costela de Adão e daquela costela ele criou Eva. É interessante notar a correspondência quando o Senhor Jesus fala que o homem deixará o seu lar, a sua casa, os seus pais para unir-se a uma mulher e os dois transformar-se-ão em uma só carne. Lembram-se dessa passagem? Pois existe. Então a primeira orientação que nós temos aqui, que nós poderíamos deduzir de Adão e Eva, é que são a mesma carne, ou seja, são iguais. É bem verdade que a Eva veio da carne segunda, mas é igual ao homem, veio da costela, não é? É verossímil isso? Podemos entender as coisas como sendo realidade? Não, isso não é uma realidade. E o decorrer do texto também vai mostrar para nós um monte de outras coisas que não são racionais. Continuemos então analisando o Velho Testamento na composição daquilo que seria a primeira família humana na Terra. Quem são os filhos? Abel e Caim, que são os mais conhecidos. Vamos falar dos dois primeiro, depois a gente fala do resto. Abel se transformou num pastor. Ele era pastor. E Caim se transformou num agricultor. Chegou um instante em que os dois foram levar uma oferenda para Deus. Então já existia um relacionamento com o Criador e já existia o sentimento de que se deveria agradar o Criador para melhorar ou para continuar bom a vida aqui na Terra. Abel, segundo o texto do Gênesis,
apresentou a sua oferenda e Deus gostou. Deus se alegrou muito com a oferenda de Abel. E quando Caim apresentou a dele, Deus não gostou. E o texto não fala, só diz que não gostou da oferenda de Caim. Caim é mais ou menos como a gente. Ficou magoado. Ficou magoado. E da mágoa foi para a revolta. E da revolta foi para a vingança. Como ele não podia alcançar Deus, o que ele fez? Matou Abel. Mas ele sabia que tinha feito o que não prestava, então ele resolve fugir. Claro, Deus o alcança, fala com ele, diz que a sua vida ia piorar muito, ia ficar muito ruim, que ele ia ter que fazer algumas coisas que ele não gostava para tocar a sua vida. De forma que Caim saiu da região do Éden e foi viver numa outra região. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma mulher e tornou essa mulher sua esposa. Tem alguma coisa errada nisso? Tem ou não tem? Tem. O que é que está errado? Só tinha Adão e Eva, cadê a esposa? De onde veio? Não é verdade? É. Mas não se questiona isso. Aliás, só para entendermos como é que funciona, ou como é que funcionou, ainda funciona até hoje. Como é que funcionavam as coisas lá. Dizem que uma vez chegaram em Agostinho, ainda encarnado, e agora Santo Agostinho, que inclusive é um dos patrocinadores aí da plantação do Espiritismo na Terra, perguntaram para ele o seguinte: o que é que Deus fazia antes da criação do mundo? Não tinha nada, o que é que Deus ficava fazendo? Agostinho pensou um pouco e respondeu: certamente ele estava construindo um inferno para colocar pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Ele não podia perguntar. Quem perguntava ia para o inferno. Quem questionava era excomungado. E assim somos nós até hoje. Nós precisamos aprender a perguntar o porquê, raciocinar. Então Caim encontrou uma esposa e teve um filho, Enoque, com essa esposa. E o que é mais interessante, que ele e provavelmente com a esposa construíram uma cidade. Está escrito lá. Só para os três. Megalomaníaco. Mas o que é que nós queremos dizer? Qual é uma outra interpretação que a gente já pode dar aqui? Se Adão e Eva tiveram 2 filhos e de imediato já tiveram um problema de relacionamento, significa que os problemas de relacionamento são comuns e fazem parte de nossas vidas desde que a família foi criada. Problema de relacionamento. Temos um aqui. Vamos seguir rapidamente com o texto para a gente só completar essa questão do Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam com 130 anos, ele teve mais um filho chamado Sete, que também encontrou uma mulher que ela transformou em esposa. E só a Eva era mulher nessa época. Mas ele teria, Adão, vivido mais 800 anos. Está escrito no Velho Testamento. E ainda teve muitos filhos e filhas. Coitada da Eva. É racional alguém viver 930 anos aqui no nosso planeta? Então, alguma coisa está errada. Ou a contagem do tempo, ou a interpretação mudou muito. Mas de qualquer forma, serve também para a gente entender que a descendência é uma necessidade natural, porque senão não se perpetua na Terra as raças, e muito menos os seres humanos. Então essa é a primeira família, segundo a teologia, segundo o cristianismo, que deixa claro para todos nós a necessidade de convivermos com diferentes, porque Abel e Caim eram diferentes. Adão e Eva, a princípio, poderiam não ser diferentes em termos de carne, mas em termos de personalidade, porque um ser homem e outro ser mulher, são diferentes. E isso a gente convive dentro de nossas casas. Só a título de curiosidade, em 1975,
um antropólogo chamado Donald Johanson apresentou para o mundo aquilo que seria, ou aquela que seria, a primeira família da humanidade conhecida, comprovada cientificamente. Ele encontrou na África, através de suas pesquisas paleontológicas, arqueológicas, ele encontrou na África um grupo de 14 esqueletos sepultados. A maioria com muito pouco fragmento, muito poucos ossos, cerca de 20, 30% cada esqueleto. Mas um dos esqueletos tinha quase 50% dos seus ossos. E era de uma mulher. E aí colocaram o nome nessa mulher de Lucy. E através dos processos de datação eletrônica, atômica, descobriu-se que Lucy tinha aproximadamente 4 milhões e 400 mil anos. Ou seja, confirma-se para todos nós que desde os nossos antepassados mais longínquos já se vivia em grupos, com uma necessidade de se autoproteger, de se autossustentar, de se desenvolver. Nesse processo todo, desde mais de 4 milhões e 400 mil anos, dos primeiros hominídeos até os dias de hoje, o processo de formação das famílias mudou um pouco. E a gente pode perguntar, como é que se formam as famílias? Vamos conversar então sobre formação das nossas famílias. Vamos tirar Adão e Eva do mapa agora e vamos partir para a racionalidade e para as orientações que a doutrina espírita tem para dar para nós. André Luiz, num livro extraordinário chamado Evolução em Dois Mundos, traz uma quantidade de informações muito interessantes a respeito. Com a família de Lucy acontecia isso. E ainda acontece nos dias de hoje em determinadas coletividades sociais aqui do planeta. A reencarnação automática. A formação automática de família. O que isso significa? Espíritos que desencarnam, não têm um mínimo de noção espiritual, um mínimo de consciência moral, simplesmente vivem uma vida na Terra vegetativa, não tem ganho social, não tem progresso social nem moral, desencarnam, se veem no mundo dos espíritos perdidos e continuam vivendo junto daquele grupo social na qual foram criados, esperando uma oportunidade e até mesmo forçando uma oportunidade de retornar ao calor da carne humana e da família, segundo André Luiz. Então é um processo automático. O espírito não tem noção nenhuma, ele desencarna, sente sozinho, sente saudade dos seres, está vendo os seres, mesmo no mundo espiritual ele não sai de perto, o foco dele é aquele grupo social, e ali ele vai dar um jeito de reencarnar, sem saber até o que é que ele está fazendo. E não importa se é nessa família daquele grupo ou se é na outra família, ele quer voltar para a carne naquele contingente humano que está ali. Mecanicamente. Reencarnações que não são planejadas visando dar um progresso específico para um espírito. O grupo vai amadurecendo, assim como nós, segundo André Luiz, até mais ou menos 100 mil anos atrás. E aqui houve uma mudança. De 100 mil anos para cá, o ser humano aprendeu a falar. E isso já é comprovado cientificamente. O que significa? Significa que antes de falar, a gente gritava, rosnava, uivava, grunhia, mas não falava. E a gente ainda faz isso um pouco nos dias de hoje, não fazemos? A gente ainda grita, berra, urra, rosna, resmunga. Com quem? Com a família. Com a família. Bom, nós aprendemos a falar, diz André Luiz, mas e daí? Acontece que ao desenvolver o processo da fala, nós também começamos necessariamente a acelerar o desenvolvimento do cérebro e do entendimento. E com a necessidade de falar e consequentemente de ouvir e entender, nós aprendemos a pensar
24 horas por dia. Até então a gente não pensava 24 horas por dia. A gente pensava fragmentadamente, como os animais, fragmentados. Pensando 24 horas por dia, num processo de 100 mil anos para cá, nós adquirimos uma condição diferenciada com relação aos outros seres vivos. Nós adquirimos a possibilidade de sair do corpo físico enquanto o corpo dorme, porque o espírito pensa até quando o corpo está dormindo. Então ele, pensando enquanto o corpo está dormindo, adquiriu a possibilidade de se desdobrar espiritualmente. André Luiz que está explicando isso para nós. Ora, desdobrando-se espiritualmente, o homem se vê no mundo dos espíritos, com o corpo ainda encarnado, e ele passa, por sua natureza de espírito inteligente, de princípio inteligente que é, ele passa a observar o mundo espiritual. E claro, vivenciar esse mundo espiritual, diferente daqueles outros seres que têm uma vida tão somente vegetativa, entre aspas, vamos dizer assim. Então esse espírito se desdobra, vai ao mundo dos espíritos e começa a ter contato com o outro lado da vida. Às vezes ele volta correndo para o corpo assustado com aquilo que viu. Aí ele fala que teve um pesadelo. Às vezes ele volta animado porque ele encontrou alguém que ele gosta. Então ele fala que teve no céu. E assim sucessivamente. Mas o que é que acontece? Acontece que o fato de se desdobrar marca para nós a entrada no nível de consciência espiritual. E se nós entramos no nível de consciência, estamos já vinculados à responsabilidade daquilo que fazemos. Diz André Luiz. Então, quando a gente aprendeu a pensar, a gente se tornou consciente da realidade da vida, ou seja, os dois planos passaram a ser acessíveis à nossa percepção, e com isso a gente se atingiu a noção de responsabilidade. O que significa dizer que nós começamos a entender aquilo que todos nós conhecemos já hoje como o princípio da ação e reação, utilizando-se do livre-arbítrio, que é o poder de escolha entre fazer e não fazer, e se vai fazer ou não vai fazer, para quem, de que jeito, como, quando e tudo mais. De vez em quando a gente não fala assim, não devia ter falado aquilo ou daquele jeito, mas não pensei, estava de cabeça quente. Não acontece com a gente ainda? Sim. Mas é por causa disso, que primeiro a gente aprendeu a falar, depois aprendeu a pensar, e a gente ainda não aprendeu a inverter isso com 100 mil anos. Nós ainda precisamos aprender agora a pensar para falar. E normalmente a gente fala sem pensar, porque foi é um ato reflexo em função daquilo que veio primeiro. Mas já está na hora da gente se conscientizar disso e começar a pensar para falar. Pois bem, se até nessa fase as reencarnações e a composição das famílias era automático, nós começamos, por conta da nossa consciência e responsabilidade, a agir para com as pessoas. Mais para frente, o Senhor Jesus vem dizer para todos nós nos reconciliarmos com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. Ele está dizendo para nós que os adversários que nós criamos vão nos acompanhar determinados períodos de nossas existências, a fim de que nós possamos corrigir o que foi feito. Então o que o Senhor está dizendo é, à medida em que eu crio uma ação com relação às pessoas, fica um vínculo de responsabilidade com relação àquela pessoa. Se eu causei prejuízo à lei de amor e àquela pessoa, eu tenho necessidade de ter essa pessoa na minha vida para que eu possa corrigir o passado. Então eu começo a criar posições familiares dentro do meu mundo familiar. Eu começo a criar determinadas posições fruto das minhas ações do passado. Então quem que está na minha família hoje? São pessoas que eu estabeleci necessidade de conviver com elas para corrigir coisas do passado. Simples. O raciocínio é muito simples. Então, quando eu não me reconcilio com uma pessoa, ou quando eu crio um problema com uma pessoa,
E nós e a pessoa, nós vamos ter que resolver esse problema vivendo junto. E quase sempre em família. E aí nós vamos formando nossas famílias. Mas ao longo de nossas vidas, nós praticamos muitas coisas boas, nós praticamos o bem, mas também praticamos o mal. Consequentemente, quando nós formamos família, vai haver pessoas com as quais nós somos simpáticos e com as quais nós somos antipáticos. Tudo fruto daquilo que nós fazemos. E aí a gente monta a nossa família. Então as pessoas que nós temos dentro de casa hoje são aquelas pessoas que são necessárias para a nossa evolução. E as dela em função de um passado. Vamos discutir isso um pouquinho mais? Vamos apagar essa parte. Nós podemos nos lembrar daquela passagem do Evangelho do Senhor Jesus, onde ele conversa com Nicodemos, o doutor da lei. A conversa é sobre reencarnação, a necessidade de nascer de novo para atingir o reino do céu. Lá no meio daquela passagem, há uma frase que vale a pena a gente raciocinar a respeito. É quando o Senhor diz a Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde Ele quer. Estão falando de nascer de novo e de voltar para o mundo dos espíritos. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas o Espírito sopra a vida onde Ele quer, disse Jesus. Soprar a vida, como nós vimos lá no caso de Adão, é dar vida ao corpo físico. Então o Espírito vai soprar a vida dele no mundo físico onde ele quer. O querer. Quando eu quero alguma coisa, quando nós queremos alguma coisa, eu posso falar, ou nós podemos entender que eu tenho motivo para querer? É válido isso? Quando eu quero alguma coisa, eu tenho motivo? Quando você quer alguma coisa, você tem motivo para querer? Todo mundo concorda? No geral, a gente não tem motivo para querer as coisas. Por que a gente quer ir no centro? Por que você quer ir trabalhar? Às vezes não quer ir trabalhar, mas tem que ir. Mas por que eu quero isso? Motivo. Mas tá bom, se você não tem motivo, você tem necessidades para querer aquilo. Ou ainda, se nenhum dos dois, você tem objetivos. Pelo simples fato de querer, você está buscando um dos três ou os três. É o princípio da utilidade. Então o Espírito quer nascer ali, diz Jesus. Se ele quer nascer ali, porque ele tem escolha. Tem escolha. Ele quer ali. Senão, Jesus não falaria em vontade, em obrigação. Se ele quer nascer ali, é porque ele sabe quem está lá esperando ele. E se ele sabe quem está esperando, significa que ele conhece papai e mamãe. E já sabe quantos filhos tem lá dentro, serão seus irmãos, que tamanho é a casa, onde o papai trabalha, que tipo de personalidade tem os dois, nível social e tudo mais. Nós podemos deduzir isso só do fato do Senhor Jesus falar que o Espírito quer nascer ali. Mas será que o Espírito pode chegar lá e se infiltrar naquela família assim, sem mais nem menos? É justo que ele vá lá e conecte, entre aspas, o seu perispírito naquele óvulo fecundado para ser filho daquele papai e daquela mamãe? Sem perguntar nada para ninguém? Não. Ele tem que perguntar para a mamãe e para o papai. Senão, cadê o livre-arbítrio dos dois? Então o Espírito não só sabe aonde ele vai nascer, como ele pediu para nascer. Então vamos lá agora. Se isso aqui está no Evangelho do Senhor Jesus, lá no livro dos Espíritos, na questão 258, as coisas ficam mais claras ainda. Kardec perguntou para os Espíritos se quando nós estamos no mundo dos Espíritos, nós sabemos o tipo de vida que nós vamos ter. Antes de encarnar, estamos lá no mundo dos Espíritos, nós sabemos o tipo de vida que a gente vai ter? Os Espíritos falam que sim. Mesmo porque nós mesmos fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Nisso consiste o vosso livre-arbítrio. Quer dizer, então a vida que eu tenho aqui hoje, eu planejei. O que leva em conta o Espírito para planejar a sua existência? Pergunta Kardec.
Ele observa o que lhe falta para atingir a perfeição. Ou seja, ele observa a sua própria condição espiritual, que é fruto daquelas vivências anteriores. Então ele sabe o que está para trás, seus problemas, suas possibilidades, seus progressos, e ele vai estabelecer uma vida de provas e de expiações para a vida futura, necessária ao seu crescimento. Segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós nascemos aqui para progredir, para atingir a perfeição. Nós não nascemos para sofrer. A realidade é, nós nascemos para progredir. As provas e as expiações são necessárias para que justamente nós possamos progredir. Provas são as situações onde nós vamos realmente provar a nossa capacidade espiritual, conquistar, definir novas posições espirituais. Expiação. Expiação está vinculada às nossas ações erradas do passado e que nós não corrigimos. A reação é se apresentar novamente numa situação correspondente àquilo que foi feito para correção. Então nós estabelecemos prova e expiação para progredir aqui na Terra. E a primeira coisa que o Espírito precisa planejar é a sua família. Em qual família eu vou entrar? Então ele precisa arrumar papai e mamãe. E aí? É fácil? Do jeito, no nível espiritual que nós estamos, será que tem muitos casais querendo receber a gente como um filho aqui na Terra? Principalmente quando estamos no mundo dos espíritos, e lá a gente se mostra tal qual a gente é. Os papais e as mamães quase sempre já nos conhecem de outras existências. E aí a gente tem que convencê-los a receber a gente de novo aqui na Terra como filho. Será que é fácil? No meu caso, eu tenho certeza que não foi. Pedir de joelhos. Por quê? Porque os Espíritos nos conhecem. E eles têm livre-arbítrio. Eles podem falar, não, você nessa eu não quero. Eu quero você, quando eu estiver mais fortinho um pouco. Daqui umas 3 ou 4 reencarnações, você vem falar comigo. Então nós temos que convencer por meio de argumentação sólida que nós temos necessidade, assim como às vezes o papai e a mamãe também têm necessidade de receber a gente. Mas o livre-arbítrio é o primeiro lugar. Então nós temos que chegar num acordo. E resumindo, o acordo é: cuida de mim quando eu for pequenininho, que eu vou cuidar de vocês quando vocês estiverem velhinhos. Me eduquem, me dê carinho, me eduquem, me formem, me estruturem, que eu vou cuidar de vocês na velhice de vocês. É uma troca que nós fazemos. E eles acreditam na gente. E a gente reencarna. Quando a gente estabelece o acordo com o papai e mamãe, a gente já sabe quem serão os membros da família. Os irmãos, as irmãs. Nosso programa reencarnatório já sabe disso. E um pouquinho mais de apuro, a gente sabe até quem potencialmente deverão ser nossos cunhados e cunhadas. E a gente aceita isso. E quer isso. Então o resto da família já é conhecido da gente antes da gente reencarnar. Consequentemente, todas as condições do papai e da mamãe da família, as condições sociais, as condições morais, as condições religiosas, as condições intelectuais e tudo mais do papai, da mamãe e dos irmãos, a gente já sabia. E ainda assim, nós pedimos para reencarnar com ele. E agora a gente está reclamando por quê? E do quê? Se isso foi dado com a aval da divina providência para o nosso bem. O grande problema é que a gente acha que o problema está no outro. Santo Agostinho vai falar para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem espiritual aqui, uma das mais compridas de todo o Evangelho, que se chama A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Ele fala que a gente precisa, quando tem um problema, ele está se referindo, claro, a uma condição entre mãe e filho na mensagem, mas é extensivo a todas as formas de relacionamento de família. Quando nós tivermos um problema de família, a gente deve admitir a possibilidade de um
de nós dois estarmos errados. E normalmente a gente acha que é só o outro que está errado. A gente não sabe quem errou lá atrás. E não é para saber mesmo. Conhecimento do passado, segundo a questão 392 do Livro dos Espíritos, não é bom. Porque se a gente não é capaz de perdoar pequenas coisas nessa existência, imagina se a gente souber coisas das outras vidas. Se eu já jogo na face da pessoa que convive comigo o que ela fez para mim ontem, eu vou lembrar ela que ela fez 3 reencarnações passadas, 4 reencarnações passadas. Você me persegue desde do século XV. Então não convém saber do passado. O que é importante é entendermos o que Jesus disse: reconciliar-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Vamos dar sequência nesse planejamentozinho aqui, nesse exemplo de planejamento. Então, a família que ele vai chegar, ele já sabe, já arquitetou. Aí ele vai definir algumas coisas para ele. Por exemplo, qual é o sexo do seu corpo físico? Ele vai saber se ele vai reencarnar homem ou se ele vai reencarnar mulher. Mas esse corpo que ele vai definir o sexo também tem um tempo de vida. Tem que ter um tempo de vida. O Espírito já programa um determinado tempo para viver aqui na Terra. Uma etapa. Nós planejamos a nossa viagem. Quanto tempo nós vamos trabalhar? Deu 35 anos, eu vou aposentar. A gente já definiu o tempo que vai trabalhar. O Espírito define quanto tempo ele vai viver aqui na Terra. Mas o que tem a ver isso com família? Tem muito a ver. Vamos imaginar que uma pessoa, um espírito qualquer, tenha determinado viver aqui na Terra 70 anos. Todas as pessoas, papai, mamãe, irmãos, cunhados, cunhadas, estão contando com esses 70 anos. Fora o meio social no qual ele vai viver. Está todo mundo contando com esses 70 anos. Vamos imaginar que a pessoa se perca no vício e ao invés de viver 70, viva 60. Faltou 10 anos no programa familiar, no programa reencarnatório da família. Está devendo, saiu devendo para os familiares. Por quê? Porque ele se comprometeu a viver até os 70, fazendo o que precisava ser feito para aqueles que ficaram. Ele voltou antes, ficou devendo, então se endividou. Não só consigo mesmo, mas com a família. Segundo a questão 199 do Livro dos Espíritos, vai ter uma vida curtíssima aqui na Terra, correspondente aos 10 anos que faltou. Vida curta na Terra, morte precoce, portanto, resto de vidas anteriores, dizem os Espíritos. E provação para os pais. Então é muito importante que a gente estabeleça um tipo de comportamento aqui na Terra, para que a gente possa viver o tempo que nós planejamos, para não atrapalhar o programa reencarnatório das outras pessoas que estão envolvidas com a gente. Sempre lembrando que essas pessoas também têm um programa reencarnatório com a gente, para que a gente possa crescer. Então eu preciso começar a olhar os membros da minha família e da família humana com mais gratidão. Eles estão emprestando a vida deles para mim, da mesma forma que eu estou emprestando a minha para eles. Então eu preciso começar a agradecer a vida das pessoas, mas agradecer principalmente os problemáticos, porque eles são a oportunidade da libertação espiritual de nós todos. Então nós precisamos começar a olhar os problemáticos no nosso mundo relacional com outros olhos, que são a oportunidade de crescimento espiritual. Mas aí chega um instante que o Espírito vai perguntar assim, no seu planejamento reencarnatório: tudo bem, eu já defini a família que eu vou entrar, mas e depois, quando eu me tornar adulto, eu também vou constituir uma família? Faz parte das minhas necessidades reencarnatórias criar um núcleo familiar, ou seja, arrumar um cônjuge e ter filhos? A maioria de nós, sim. Então o Espírito também precisa fazer um acordo com o cônjuge. É planejado. Precisa arrumar um cônjuge, chegar num acordo lá no mundo dos Espíritos, para quando chegarem aqui na época traçada, se encontrarem, segundo a providência divina, ela vai proporcionando essas possibilidades, até que a gente se encontra, e aí dá sequência. Mas não é sem autorização e não é sorteado em bingo, não. É feito um acordo. Você vai reencarnar? Olha, eu também vou. Puxa vida, a gente podia reencarnar junto.
Eu estou precisando disso, você está precisando daquilo, eu posso te ajudar, você pode me ajudar, eu posso te entender. Vamos dar uma reencarnada junto? Vamos. Fez um acordo. Se propõe a um ajudar o outro, a tolerar o outro, a socorrer o outro, a amparar o outro. Para progredir. Mas quando chega aqui, meu Deus do céu. Primeiro que às vezes a gente nem acerta naqueles que a gente realmente programamos. E por que isso acontece? O livre-arbítrio do encarnado é uma tristeza. Porque a gente se deixa levar pela cultura, pelos modismos. E aí a gente sai dando tiro para todo lado e erra o tiro. Não acerta o parceiro com o qual nós nos ajustamos. Por conta de uma vida torta, a gente não vai encontrar o cônjuge do qual nós... E aí a gente acaba arrumando um outro cônjuge aqui que não tinha nada a ver com o planejamento reencarnatório. Tem chance de dar certo? É muito mais remoto. Se já escolhendo, já não é muito legal a coisa, imagina dando tiro no escuro. E nos dias de hoje, com essas baladas abertas aí, essas facilidades todas que nós estamos vendo, meu Deus do céu. E filhos então? Nessas baladas, o que tem de espíritos esperando uma brechinha para fugir de lá e encarnar aqui? E aí a gente arruma um filho que não estava planejado. Arruma um filho que a gente nem sabe de onde veio. Que ligação que tem com esse espírito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Os jovens, principalmente, com as facilidades que tem hoje, precisa tomar muito cuidado com isso. Pode arrumar um cônjuge ou afastar o cônjuge que estava marcado. E pode trazer para junto de si filhos que não estavam previstos. Então nós somos os responsáveis pela formação de nossa família. E algumas coisas são impostas, né? Por exemplo, quando a gente arruma um cônjuge, a sogra já vem junto. Não tem escolha. Mas a gente já sabia que ia ser. E até foi lá pedir a mão em casamento aqui na terra lá. Mas olha só que coisa interessante. Como é que é? Sempre só. O sogro está sempre livre, né? Mas olha como é que nós reagimos em família. É muito comum isso, acredito eu. Pois é, vai ter aquela reuniãozinha lá na casa do papai e da mamãe domingo, mas eu não vou. Aquele chato do meu irmão vai estar lá. Aquela cunhada nojenta vai estar lá. Acontece isso? Não nos espíritos. Mas aí fora acontece, não acontece? Pois quando a gente faz esse tipo de coisa, o que é que nós estamos fazendo com o papai e mamãe? Por conta do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa vaidade, a gente deixa de dar alegria para o papai e para a mamãe, quem nós tínhamos, que são aqueles que nós tínhamos que carregar no colo. O restante da família não tem nada com isso. Se você tem problema com um irmão, e os outros irmãos? Se você tem problema com um cunhado ou com uma cunhada, e o restante? Tem culpa disso? Então nós mesmos esfacelamos as nossas famílias por questões de relacionamento. É isso que nós precisamos prestar atenção. E aí a gente quer uma família perfeita. De que jeito? Nós continuamos agindo errado. São essas pessoas problemáticas, em termos de relacionamento, que vai voltar com a gente na próxima encarnação. Às vezes vem como papai, às vezes vem como mamãe, às vezes vem como irmão. Eu fico intrigado com uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos. Questão 212. Allan Kardec perguntou para os espíritos se no caso dos siameses, aqueles que nascem grudadinhos, se são um ou dois espíritos, se é um espírito ou são dois. E os espíritos falaram que são dois. O que leva dois espíritos a nascer grudados daquele jeito? É uma benção, porque é um jeito de solucionar problemas, porque aquilo só pode ser problemas. Nascer um grudado no corpo do outro só pode ser problemas de relacionamento, de outras vidas. Então é melhor corrigir as coisas, porque senão a gente pode nascer até meio grudadinho no outro.
Como é que é? E falou? Você vai usar a sua sogra. Mas isso pode. Uma sogra de uma outra existência pode. Nesses canais da TV paga, de vez em quando tem uns programas que aparecem na vida. Tá vendo? Pessoas adultas, 40 e tantos anos de idade, duas mulheres vivendo num corpo só. Da cintura para baixo é o corpo, para cima é dois troncos, quase que divide alguns órgãos. Já pensou? Um quer ler, o outro não quer. Um quer ir dormir, o outro não quer. Um quer tomar banho, o outro não gosta. Um fuma, o outro não fuma. Um é corintiano, o outro é palmeirense. Ninguém merece. Se eu morrer. Pior é no banheiro. Morre os dois. Pior é no banheiro. E no banheiro? Você está mal hoje, hein? Nós precisamos pensar nessas possibilidades. Nós precisamos pensar nas possibilidades futuras. Que tipo de família eu quero construir para mim? Eu preciso ver como é que eu vou lidar com isso. E além disso aqui, vamos imaginar a parte social que nós vamos viver através de escola, trabalho. Consequentemente, nós estamos delineando, por consequência, a nossa família do futuro. Mas olha só. Então a nossa família pessoal, de sangue, faz parte de um outro grupo familiar que é a família universal. Eu não lembro onde eu reencarnei a outra vez. E a outra, e a outra. Mas nós vamos reencarnando e trocando posições justamente para a gente aprender a amar todo mundo. Gostar de todo mundo, fazer o bem para todo mundo. Então, cria-se com isso, na nossa terra ainda, segundo até o Evangelho, dois tipos de família. As famílias segundo os laços espirituais, que são aqueles espíritos com os quais a gente já se afiniza e se dá bem, em função de boa convivência. Então, se eu conviver bem com você, se nós estivermos no mundo dos espíritos e eu falar assim, vou reencarnar, eu vou com você. Não tem pessoas assim em nossas vidas que a gente se dá bem, independente até de círculo de vínculo de sangue? Porque são espíritos que já conviveram com a gente. Tem facilidade de lidar com a gente. Não que necessariamente goste de tudo que a gente gosta, mas entende e aceita a gente do jeito que a gente é e a gente é a pessoa. Mas tem outras, mesmo gostando do que a gente gosta, a gente não vai com a cara. Então, são as famílias pelo sentido corporal, ou seja, pelo vínculo tão somente do sangue. Mas a necessidade que nós temos é transformar essa família corporal em família espiritual, para melhorar a família universal. Então eu posso interferir, não está boa a família agora? Trabalha para a próxima. Não gostou do papai e da mamãe nessa? Trate-os bem para merecer os seus afins na outra. Os irmãos, as irmãs, trata bem os de agora, para ter merecimento para a próxima existência. Faça laços de amizade e de amor em grande quantidade, para que espíritos que gostem de você e que você gosta possam reencarnar junto. É essa a realidade da coisa. Então nós formamos família cada vez mais consciente, mas sempre em função da lei de ação e reação. Mas nós precisamos pensar em alguns detalhes da coisa aqui. Só para exemplificar não. Para nós termos uma noção de uma determinada realidade, sabe quantos órfãos tem no nosso planeta, no nosso Brasil hoje? Oficialmente? Cerca de 3 milhões e 500 mil órfãos. Essa semana encontraram mais um aí, um saco de lixo, viu? Saco de lixo não. Onde que colocaram? Embalaram mais um e esqueceram. Por que nasce órfão? Na maioria. Por quê? Não merece papai e mamãe. Não tem direito a papai e mamãe. Não trataram bem papai e mamãe. Não fizeram o que precisava ser feito com o papai e mamãe. Não fizeram a parte deles.
E agora tem que ter uma vida. É bem verdade que existem possibilidades mil, mas em linhas gerais a gente passa por aquilo que precisa para resolver os problemas do nosso espírito. Então nós vamos pensar nisso, que tipo de família eu quero para outra existência. E tem várias linhas de raciocínio. Por exemplo, como é que eu estou formando meus filhos hoje? Porque certamente há uma grande possibilidade de eu vir descendente de mim mesmo, nas mãos dos meus filhos ou dos meus netos. Que estrutura eles têm? É onde eu vou nascer de novo. Estou deixando solto, destrambelhado, sem nenhum equilíbrio, eu vou nascer filho deles. Lembram o primeiro mandamento? Porque sou um Deus rigoroso que puno na terceira e na quarta geração. Eu posso nascer um filho, neto do meu filho. E se bobear, se eu desencarnar, voltando para Rio Preto hoje, eu posso encarnar filho do meu filho. Eu sou a primeira geração, ele é a segunda, na terceira eu já voltei. E aí, se eu não estruturei bem a vida dele, onde é que eu vou nascer? Num lar desarrumado. Então eu preciso estruturar a minha família. Estruturar, mas o que é estruturar? Trabalhar bem as relações humanas dentro de casa. Nós estamos na época das cavernas ainda, onde lá em casa só vale o grito, o uivo, a raiva. Quando o Senhor Jesus fala para nós todos, perdoa 70 vezes. Se alguém pedir para você caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000. Se alguém te pedir a blusa, dá a camisa também. Se alguém te bater na direita, dá na esquerda, oferece a esquerda. E se você fizer o bem com a direita, esconde da esquerda. Não repila aquele que te pede emprestado. Isso são normas comportamentais que o Senhor Jesus está pedindo para a gente ter aqui na terra, para nosso benefício, para com seres humanos. E os primeiros seres humanos que nós encontramos aqui na terra, família. Então é lá dentro que tem que começar todo aquele processo de mudança do nosso comportamento. É lá em casa que a gente vai ter que desenvolver mais a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão. Mas a gente já levanta reclamando. Se alguém pede um favor, a gente já chama de folgado. Se alguém faz alguma coisa errada, a gente já dá logo um grito. Se alguém, nós não temos paciência. Se alguém, nós não temos tolerância. Se alguém, nós criticamos. Se alguém, nós acusamos. Dentro de casa. E a gente quer uma família perfeita. Tem jeito? Não tem jeito. Temos que pensar em termos de ação e reação. Como nós não gostamos de ser tratados mal, ninguém gosta. Então a gente precisa começar a tratar as pessoas bem para elas gostarem da gente. Consequentemente, com isso, a gente passa por cima das desavenças e a gente vai corrigindo o nosso jeito de ser. E por último, aonde é que estão os nossos entes queridos do passado? Porque hoje eu amo meus filhos e talvez, penso eu, seria capaz de mudar a minha vida por eles. Tenho 2 e 2 netos. Mas espera um pouquinho, e nas outras vidas eu também não tive filhos? Com certeza, com certeza. Pode até ter tido vida aí que eu não tive filhos, mas lá para trás eu devo ter tido vários filhos. Consequentemente eu tive muito pai, muita mãe e muitos irmãos, e que eu amava. E tinha alguns que eu não amava não. Mas vamos falar só dos que eu amava. Onde é que estão? Eu não sei. Eu não sei. Mas eles podem se apresentar na minha vida batendo lá no portão de casa pedindo um prato de comida. Eles podem se apresentar lá na esquina de Rio Preto, no semáforos, pedindo uma moedinha. Eles podem se apresentar lá no centro, onde a gente trabalha, para buscar um prato de sopa na nossa mão. E eu não os reconheço. Por quê? Porque eu preciso aprender a fazer o bem, não importa a quem. Com isso eu crio laços espirituais, independente de quem quer que seja. E no Evangelho a gente encontra orientação, esclarecimento. Se soubesseis para quem dizeis não, quanto arrependimento depois, quando volta ao mundo dos Espíritos. Então a gente precisa aprender a ser bom. Porque aí a gente vai ser bom para quem a gente ama no passado, e para quem a gente ama agora, e para quem a gente vai amar no futuro. Então a proposta da doutrina espírita
é que nós aprendamos a utilizar a receita do Senhor Jesus a partir do lar. O Senhor Jesus chamou de seus irmãozinhos os sofredores e necessitados da terra e empenhou sua palavra para com a gente. Todas as vezes que vocês fizerem a um desses meus mais pequeninos irmãozinhos, foi a mim que o fizestes. Jesus está dizendo que os pequeninos aqui na terra são os sofredores ou os problemáticos, porque ele veio buscar os doentes. Consequentemente, eu preciso pensar da seguinte forma: o que estou fazendo com os irmãozinhos do Senhor Jesus? O que eu estou fazendo com o Senhor Jesus? Porque eu também quero ser um irmãozinho dele. Então eu preciso me aproximar do Senhor Jesus para formar uma família estruturada de tal forma que ele, Jesus, compreenda que eu já estou do lado dele. Então eu preciso trazer Jesus para dentro da minha família. Então eu preciso orientar a minha família no conhecimento do Senhor Jesus e das suas regras de amor. Eu preciso trazer as crianças para a evangelização. Eu preciso trazer. Mas eu também preciso levar o evangelho lá para dentro de casa. A necessidade do culto do evangelho do lar. Quando entra o evangelho dentro de casa, é Jesus que está entrando. Nós estamos com isso fortalecendo os nossos anjos guardiões, os espíritos protetores da família, aqueles que corroboraram para que desse certo o programa. E quando a luz entra dentro de casa, as trevas saem. Família que reza unida permanece unida. Nós precisamos entender isso. E dá para corrigir, dá para reestruturar as nossas famílias a partir de hoje, se estiverem desfaceladas. E o evangelho é a ferramenta essencial para fazermos isso. E quando fazemos o culto do evangelho, nós reunimos a família em torno. Hoje a família está tão dilacerada, porque cada um está no seu quarto com o seu controle remoto, com o seu aparelhinho eletrônico na mão, e a gente já nem mesmo senta junto para comer. E é preciso reativar isso. E mais ainda com o evangelho. Uma vez por semana, é 15 minutinhos no máximo, um pouco de água para fluidificar para todo mundo, uma prece de agradecimento pela vida que nós temos, e uma leitura de meia página, uma mensagem, 2 páginas, não importa, um comentário, mas se quiser também não precisa. Agradece de novo e pronto. Estabelecemos um foco, um farol dentro das nossas casas, um foco de luz. E com isso nós vamos transformando, não da noite para o dia, porque os séculos se fazem presentes nas nossas vidas, mas gradativamente a gente vai mudando a família de hoje e reconstruindo as nossas famílias do futuro. Por isso, sempre com Jesus e nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.